Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Internada, ministra dos Povos Indígenas, segue sob observação médica. Maranhão está sob alerta amarelo de fortes chuvas. Sexto lote do Seguro Defeso será disponibilizado nesta terça-feira. Imposto de renda. Nota administrativa para servidores da UFMA informa sobre rendimentos no SolGov. Hoje tem economia com Wagner Matos. Tem concursos e oportunidades. Tem também esporte. No esporte, informações sobre o Sampaio, que venceu o segundo jogo na LBF. O IAP empatou com Balsas. Aliás, o IAP empatou e o Balsas foi derrotado na primeira partida da Copa do Brasil de futsal. E o Sampaio empatou com o Remo na estreia no Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. E ainda reportagem especial, o crédito que transforma, o microcrédito que impulsiona os sonhos no Nordeste e segue redesenhando vidas no Maranhão. Esse é o Jornal Rádio Universidade, que já está no ar. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Nesta segunda-feira, Mayra, dia 23 de março de 2026, Dia Mundial da Meteorologia. E hoje também é dia do acupunturista. Também Dia Nacional do Piso Salarial dos Professores. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106. A gente confere agora as manchetes dos principais impressos locais. Manchetes do dia. 7h15 agora. Mayra Nogueira, confira com a gente em www.universidadefm.ufma.br ou diretamente no YouTube Universidade FM 106 e ainda no nosso aplicativo oficial que você pode baixar no nosso site da Rádio Universidade. Aqui você confere também o vídeo e vamos lá. A manchete de hoje em O Imparcial é: fim das coligações. Suplência ganha força e muda o jogo político no Maranhão. No imaginário do eleitor, o resultado das urnas costuma ser associado diretamente aos nomes eleitos para ocupar cadeiras no Legislativo. No entanto, por trás desse processo, existe uma engrenagem menos visível e cada vez mais estratégica que garante a manutenção do poder político: a suplência. No Maranhão, sobretudo, após o fim das coligações proporcionais, esse mecanismo ganhou novas camadas de complexidade e importância. Análise aqui muito interessante, viu? Sobre o fim das coligações. Mayra, o que temos como destaque ainda em O Imparcial? Carros de Senna e Fittipaldi vão a leilão. Nossa, histórico isso aqui, viu? Com valores de 500 mil e 2,8 milhões de euros, de cerca de 3 milhões a 17 milhões. Fãs de automobilismo poderão adquirir 2 carros históricos de Ayrton Senna e Emerson Fittipaldi. Olha, esses preços aqui vão subir bastante. Com certeza. No leilão. Ainda como destaque, Lula critica o uso da força por nações ricas. Ministério Público do Maranhão receberá famílias do caso dos meninos emasculados para discutir situação de moradias. E Maranhão supera os 50 mil atos notoriais. Olha, vamos agora, Mayra, a Jornal Pequeno, tá? Que nesta segunda-feira tem como manchete: pedido de afastamento do vice-governador do Maranhão repercute no Brasil. O Globo cita rede de laranjas. Em meio à repercussão, Felipe Camarão reagiu publicamente e negou qualquer irregularidade. Em suas redes sociais, o vice-governador classificou o pedido como perseguição
e criticou a divulgação do caso. Isso aqui é o mais recente lance político, né, aqui em nosso estado. E ainda como destaque, Mayra, jornal pequeno. A Assembleia Legislativa homenageia presidente da CAEMA, Marcos Aurélio, com a medalha Manuel Beckmann. Presidente da Gasmar alerta para a crise global do petróleo e risco de desabastecimento no Brasil. Presidente da Gasmar, Allan Kardec, tem se consolidado como especialista em petróleo e gás, fonte para a imprensa de todo o Brasil. Na última sexta-feira, foi entrevistado no Jornal da Cultura, da TV Cultura, sobre a crise do aumento dos combustíveis provocado pelos ataques dos Estados Unidos ao Irã e o fechamento do Estreito de Hormuz. É isso aí, né? E também, Mayra... Alexandre de Moraes acumula ao menos 6 decisões que beneficiam o grupo político de Flávio Dino, no Maranhão. Esses são os destaques dos principais impressos na manhã desta segunda-feira. Daqui a pouquinho tem as manchetes dos portais. São 7h18 agora. Mayra Nogueira. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. E vamos às informações do trânsito. A gente inicia aqui com o mapa do Waze.com. Olha, Mayra Nogueira, madrugada aí com chuva, né? Muita e chuva. Claro, as pistas amanhecem molhadas, né? Facilidade aí para derrapar, enfim, qualquer questão. Andar devagar, né? Ali no limiar dos 60 km por hora, que é o limite de velocidade das principais avenidas da capital maranhense. Enfim, ali dá uma resposta mais rápida, né? E caso tenha alguma ocorrência, né? Enfim, se estiver em baixa velocidade, melhor ainda, dá para reagir. Porque se andar rápido em pista molhada, não é uma boa ideia, tá? E a gente já inicia aqui, já olhando aqui, a Avenida dos Portugueses, tá? Com trânsito com muita retenção, né, na entrada, principalmente na entrada aqui da área Itaquibacanga, trânsito inclusive na barragem do Bacanga, já com retenção de trânsito nas primeiras horas dessa manhã, também aqui na BR-135, saída de São Luís, BR-135, o trânsito também segue com retenção de trânsito. Ali na Avenida dos Franceses, até o momento, o trânsito está fluindo, né? Está bastante demandado, mas fluindo neste momento. A Avenida dos Africanos tem um trecho aqui com o trânsito um pouco mais demandado, com retenção, melhor dizendo, aqui que vai do Posto Império, né? Do Posto Império, passando ali, chegando até a Alvorada Motos, né? Ali, toda essa extensão no sentido centro, tá, pessoal? No sentido centro. A Avenida São Marçal, já disse, né? O trânsito está bastante demandado neste momento, inclusive adentrando aqui a rua, melhor dizendo, Agostinho Torres, aqui ali nas imediações do João Paulo, tá? Borges já chegou, Mayra? Borges já está por aqui. Então vamos com ele. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Notícias do trânsito atualizada. Bom dia, Mayra, Adalberto, a você que começa a semana com a gente, informações iniciais sobre a Jerônimo de Albuquerque, referente aí à altura do bairro Com a Fuma. Nesse trecho, é exemplo do que acontece nesse horário nos principais corredores da capital. O fluxo ele é mais intenso para quem está se deslocando no sentido centro, no caso desse trecho, seguindo o sentido elevado do Trabalhador, para seguir sentido centro, trânsito mais intenso nesse sentido centro. No inverso, na direção inversa, sentido bairro, trânsito ele é relativamente mais leve, isso comparando a altura nos dois sentidos da via. Ainda informações do trânsito, agora em relação a Casemiro Júnior, nesse trecho da via, o fluxo também, como dissemos, ele é intenso para quem busca o sentido centro, até a entrada do viaduto do Café, o sentido Seste. Viaduto segue relativamente dentro da normalidade, já chegando no viaduto, naquele trecho em que está em obras. Trânsito ele é bastante carregado ali na altura do Colégio Militar, o que se repete ao longo da semana por conta dessas obras. Portanto, então, são essas as informações. Lembrando que já choveu em pontos específicos aqui da capital, pista molhada. Atenção aí, condutor, para que se evite acidentes. Adalberto, Mayra.
É isso aí, Borges, 7 horas 22 minutos agora, Mayra Nogueira. Dá para participar também, tá? 992-17-2647, repetindo o nosso WhatsApp, 992-17-2647. Mande sua mensagem, sua participação. São 7 horas e 22 minutos, vamos agora aos destaques do noticiário, não é isso, Mayra? É isso, trazendo novamente Borges Júnior. Notícias da cidade. Borges, começar falando sobre a saúde da ministra dos povos indígenas, né? Borges, o que aconteceu, tá? Ela segue sob observação médica, né? Exatamente, é o que diz uma nota oficial, nota divulgada no dia de ontem, nesse domingo. Ela informa que a ministra dos povos indígenas do governo Lula, Sônia Guajajara, está sob acompanhamento médico. Ela foi internada no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo. Internação no dia de ontem, nesse domingo. Isso após apresentar mal-estar, febre alta e dor abdominal, indicação aí de um possível quadro de infecção, mas ainda está em investigação esses sintomas. A nota pública informa ainda que desde que ela entrou, que deu entrada, a ministra, ela apresenta evolução clínica favorável, os sintomas melhoraram e os sinais vitais foram estabilizados. Por orientação médica, ela segue hospitalizada, está em observação, realizando exames complementares, também recebendo acompanhamento clínico. A ministra, ela está sob os cuidados de um cardiologista e também de um infectologista. Ainda não há previsão de alta até o momento. Mayra, Adalberto. A gente deseja, claro, plena recuperação para Sônia Guajajara. Mayra. Borges, falando agora sobre o Maranhão, que está sob alerta amarelo de fortes chuvas. Alerta, Mayra, para esta segunda-feira, IMET aí, Instituto Nacional de Meteorologia, lançado nesse domingo, no dia de ontem. Ele é válido durante todo o dia de hoje, durante toda essa segunda-feira. Tem perigo potencial, e abrange todas as 217 cidades do Maranhão. Esse alerta, ele aponta, indica aí a possibilidade de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Isso, como dissemos, em todo o estado. Em relação aos ventos, esses ventos, eles são ventos intensos, podendo chegar a variar aí de 40 a 60 quilômetros por hora. Lembrando que em situação de emergência, tanto a Defesa Civil quanto o Corpo de Bombeiros podem ser acionados. A Defesa Civil pelo telefone 199 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193. Mayra, Adalberto. É isso aí. Borges, vamos mudando de assunto. A gente vai falar agora sobre o 6º lote do Seguro Defeso, né? Foi disponibilizado e vai ser pago nesta terça-feira. Adalberto, destinado aí a 110.904 trabalhadores do ramo, trabalhadores que estejam cadastrados e se enquadrem nas exigências do programa. Este, então, vai ser o 6º lote do seguro-desemprego do pescador artesanal, o Seguro Defeso, informações do Ministério do Trabalho e Emprego. Benefício, ele tem valor equivalente a um salário mínimo mensal, salário mínimo fixado aí em R$ 1.621. Esse benefício é pago a pescadores artesanais quando a suspensão da pesca, que é o defeso, que é o período de reprodução de cada espécie, e pode durar aí até 5 meses. Isso dependendo do calendário regional de proibição. No total, estes trabalhadores, eles vão receber 179,7 milhões de reais. Adalberto, Mayra. É isso aí, né? Sempre fica também, né, aquela coisa relacionada a denúncias também, né, sobre fraudes, né? Fraudes nesse seguro defeso, né? Lembrando que os principais prejudicados são pessoas que têm a necessidade de receber esse seguro defeso, os pescadores de verdade, né? Gente que precisa disso de verdade. Enfim, fica na expectativa também, claro, né, de muita observação em relação à aplicação, né, na verdade, a distribuição para evitar justamente fraudes nesse que é um dos recursos, né, mais fraudados que a gente tem aqui no Brasil e também aqui no Maranhão, né? Infelizmente,
O Maranhão está nesse rol aí, né, de casos de fraude em seguro defeso. Mayra, mudando de assunto, imposto de renda, né? Vamos falar do imposto de renda, Borges. A nota administrativa para servidores da UFMA informa sobre rendimentos no Solgov. Mais detalhes, Borges. Mayra, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, informando aos servidores ativos, aposentados e pensionistas que está disponível o informe de rendimentos referente ao ano de 2025, está disponível de forma exclusiva por meio do aplicativo e do portal sougov.br. Documento ele é necessário para a declaração do imposto de renda à pessoa física e pode ser acessado para visualizar ou baixar o informe, basta seguir os seguintes passos. Primeiro, acessar o aplicativo Sougov ou portal sougov.br, depois fazer o login com a conta GovBR. Na sequência, deve ir ao menu principal, na guia Autoatendimento, selecionar informe de rendimentos e, por fim, escolher o ano base 2025 e fazer, então, o download do documento. No site da UFMA, a gente lembra, há um link, esse link informa esse acesso passo a passo detalhado. Dúvidas, outras dúvidas, o servidor pensionista, ele pode entrar em contato com a coordenação do pagamento de pessoal, que é por meio do e-mail copage.projet.br. Outras informações sobre a Universidade Federal do Maranhão podem ser acessadas a partir do site da instituição, portalpadrão.ufma.br. Mayra, Adalberto. Obrigado, Borges, pelas informações. São 7h29 agora, esse período aí de começo de ano, né? E o imposto de renda, né? O leão. Vamos lá para fazer justamente a declaração de imposto de renda. 7h29, Mayra Nogueira no segundo bloco do Jornal Rádio Universidade. Tem análise da economia com Wagner Matos. Tem concursos e oportunidades. No esporte, Sampaio vence o segundo jogo na LBF. IAP empata e Balsas é derrotado na primeira partida da Copa do Brasil de futsal. Sampaio empata com o Remo em estreia no Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. E ainda reportagem especial, crédito que transforma o microcrédito que impulsiona sonhos no Nordeste e segue redesenhando vidas no Maranhão. É no segundo bloco do Jornal Rádio Universidade. A gente volta também com as manchetes nacionais e a previsão do tempo. São 7h30 agora exatamente. A gente volta já já. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Racismo em pauta. Amanhã é dia de branco. Essa expressão remete à época dos escravos, quando era comum qualificar as pessoas de acordo com a cor da pele. Enquanto a pessoa negra seria aquela preguiçosa, a pessoa branca seria quem realmente trabalha. Por isso, em vez de dia de branco, fale dia de trabalho, ou simplesmente exclua a expressão do vocabulário. Racismo em pauta. Uma campanha Senado Federal. Atenção, Coab! A Faculdade Laboro chegou para mudar o seu caminho profissional. No novo campus, você pode escolher a carreira dos seus sonhos. Direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos e gestão hospitalar. Cursos modernos, professores experientes e a qualidade Laboro que abre portas no mercado. As matrículas para 2026 já estão abertas. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-3300-1491. Faculdade Laboro. Seu futuro é agora. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa.
Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Aposentado. Aposentada. Você não perdeu seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. 7h34 agora de volta, Mayra Nogueira, com o Jornal Rádio Universidade. Vamos conferir aqui as manchetes dos principais portais da capital maranhense na manhã desta segunda-feira. A gente começa com o Imparcial, na manchete, celebração. Balsas celebra 108 anos com pacote de obras, entregas e avanços em diversas áreas. Também como destaque, Sebrae Maranhão promove o mês do artesão, com foco em inovação e mercado em 13 municípios. Geo Maranhão traz como destaque, IMET lança alerta amarelo de chuvas intensas para todo o Maranhão. Também como destaque, IFMA abre seletivo para professor substituto em Coelho Neto com salários de até R$8.000. Fique atento, daqui a pouquinho tem concursos e oportunidades aqui no Jornal Rádio Universidade. Em jornal pequeno, a manchete, Balsas celebra 108 anos com pacote de obras, entregas sociais e investimentos em educação. Destaque também, influenciadora tem casa invadida por falsos entregadores em Timon. Os criminosos armados ameaçaram um casal, roubaram celular e joias e também fugiram após trancar vítimas em um quarto. É ousadia, né? 7h35 agora. Vamos para a previsão do tempo, Mayra. Previsão do tempo e Tábua de Maré. Hoje, segunda-feira, São Luís e boa parte do Maranhão seguem com tempo muito úmido, abafado e com chuva fraca em parte do dia. Em São Luís, temperatura em torno de 25 graus, umidade perto de 100%. Sensação de tempo bem abafado e nublado. Tarde, previsão de chuvinha à tarde, ou seja, pancadas rápidas e fracas, alternando com o céu nublado. À noite, mantém-se nublado, quente e úmido, ainda com possibilidade de chuva fraca e isolada. Vento predominantemente de leste e nordeste fraco a moderado, ajudando um pouco a aliviar o calor. No Maranhão, litoral, São Luís e entorno, padrão parecido com calor, muita umidade, céu nublado e pancadas fracas em alguns momentos do dia. Interior do estado, a tendência de calor intenso e tempo abafado, com aumento de nuvens e possibilidade de pancadas isoladas de chuva, principalmente à tarde, mas com maiores aberturas de sol em comparação ao litoral. Adalberto. Mara, vamos aqui à Tábua de Maré, neste dia 23, pré-amar, primeira, acontece logo mais, às 9h34 da manhã, com 5,9 metros. A segunda será às 10h12 da noite, com 5,5 metros. Agora, Baixamar, a primeira aconteceu às 3h46 da madrugada, com 0,5 metro. A segunda será às 4h08 da tarde, com 0,4 metro. Notícias do Brasil. Mayra Nogueira começando aqui um ambiente nacional, trazendo a manchete de O Globo. Escândalo no CEPERJ. Castro marca sua renúncia na véspera de julgamento no TSE, que pode cassá-lo.
O governador decide sair do cargo hoje, um dia antes do retorno à pauta do processo em que já tem 2 votos pela condenação. É isso aí. Com risco de ser cassado por abuso de poder político e econômico, o governador do Rio, Cláudio Castro, do PL, decidiu renunciar hoje. O processo que apura o esquema do CEPERJ de contratação irregular de cabos eleitorais na campanha de 2022 volta a ser julgado amanhã pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Castro diz que está de saída para ser candidato ao Senado. O ex-prefeito Eduardo Paes, agora pré-candidato ao governo do Rio, reagiu ao movimento. Aspas, trata-se de um governador omisso, fugindo da justiça. Fecha aspas. O que é que tem na manchete de O Estado de São Paulo, Mayra? No estado de São Paulo, agro sofre com diesel e fertilizante mais caros e teme desabastecimento. Tempestade perfeita ameaça fornecimento de combustível da colheita e ureia do novo plantio. Os problemas com o abastecimento de diesel, que movimenta tanto as colheitadeiras no campo, quanto os tratores que preparam a terra para os novos plantios, são a face mais visível do impacto que a guerra no Oriente Médio pode ter no agronegócio brasileiro. É complicado, viu? Para finalizar, destaque de Folha de São Paulo. Na manchete, tecnologia e custos eliminam 37% das agências bancárias em 10 anos. Introdução de instrumentos como o Pix e redução de gastos dos bancos fazem com que 48% das cidades não tenham mais unidades físicas, onde 27% dos pagamentos são realizados. Olha, isso aqui é uma coisa terrível, né? Para as pessoas que não têm domínio ali das tecnologias, né? Ou não têm um celular com a internet, enfim, pessoas precisam, tem muita gente que precisa em nosso país, principalmente nos rincões do nosso país, de informação e, claro, ali aquele auxílio, né? Que só nas agências físicas, nas agências bancárias, pode acontecer. Pela tecnologia somente gera prejuízos, com certeza. 7h40 agora, Mayra Nogueira. Vamos para... Economia. Vamos para a economia, então. Cotação do dólar e do euro. É isso aí, cotação do dólar. Começando a semana aqui, uma cotação do dólar que está em queda, né? Segundo informação do UOL. A queda foi de 0,46%. Na cotação está R$ 5,22. O euro teve alta de 0,63%. Na cotação está a R$ 6,05. Para falar sobre essas movimentações, claro, análise da economia neste começo de semana, tem Wagner Matos, não é isso, Wagner? Bom dia. Oi, Adalberto, bom dia para você, Mayra e amigos da Rádio Universidade. Na sexta-feira, o Ibovespa despencou 2,25%, ficou nos 176.219 pontos. Na semana, acumulou perda de 0,8% e no mês a queda está acima de 6,6%. O comportamento negativo é devido à guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, que já dura 3 semanas. Consequentemente, o barril de petróleo tipo Brent, que é usado como referência para a Petrobras, fechou em alta de mais de 3%. A cotação ficou em $112 o barril de petróleo, maior valor desde julho de 2022. O comportamento do câmbio exige vigilância. O dólar à vista fechou a sessão com alta de 1,84%. A cotação ficou em R$ 5,31. O conflito no Oriente Médio faz com que os investidores busquem refúgio em moedas fortes. Esse movimento valoriza o dólar, o que pode pressionar ainda mais a inflação interna do país. A cotação da soja no Maranhão, a saca de 60 quilos, fechou em alta, ficou em R$ 109. O milho subiu e fechou em R$ 62,50.
e a arroba do boi de 15 quilos permanece em R$ 326,50. Na agenda econômica da semana, teremos a divulgação do Boletim Focus, Índice de Confiança do Consumidor da Fundação Getúlio Vargas, relatório trimestral da inflação, o IPCA 15, que é a prévia da inflação, taxa de desemprego e o investimento estrangeiro direto. Uma boa semana a todos e até mais! Concursos e oportunidades. Faltando 17 minutos para as 8 e você confere agora as dicas de concursos e oportunidades com Maiara Cordeiro. E a semana começa com ótimas dicas, iniciando com o seletivo de estágios da Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão. São 5 vagas imediatas, além de cadastro de reserva para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino superior, cursando do 5º ao 9º período do curso de Direito. Inscrições até sexta, dia 27, no site esap.pge.ma.gov.br. Não perca! Já o Programa de Estágio 2026 da Ambev oferece 163 vagas no país, incluindo São Luís, destinada a estudantes de graduação de diversas áreas. Inscrições pelo site ambev.com.br/programa de estágio, até o dia 13 de abril. Inscreva-se! Finalizando com o seletivo da Prefeitura de São Mateus, a 180 quilômetros da capital. São 21 vagas para o cargo de agente comunitário de saúde e 4 vagas para o cargo de agente de combate às endemias. Inscrições pelo site legatus.org.br até o dia 13 de abril. Taxa de R$ 128. Participe! Com redação de Elis Rodrigues, Maiara Cordeiro, jornalismo, Universidade FM. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. Falando agora de esporte aqui no Jornal Rádio Universidade, Mária Nogueira, a gente começa com os resultados dos jogos do Balsas Futsal e também do IAP na primeira rodada da Copa do Brasil de Futsal, que aconteceu na última sexta-feira, dia 20. O IAP empatou com o Campo Largo do Piauí no ginásio Castelinho. O primeiro gol do jogo foi do Canário, faltando 26 segundos para encerrar o primeiro tempo. Cacau marcou o primeiro gol da partida. Campo Largo empatou o jogo aos 11 minutos do segundo tempo, com o gol de Luizinho. Placar 1-1. Já o Balsas Futsal foi derrotado pelo Atlético Piauiense no ginásio do Complexo Educar. O primeiro gol foi de Luan aos 4 minutos do primeiro tempo. Faltando 3 minutos para o jogo acabar, Nardinho fez o segundo gol do Atlético, placar 2-0. A partida de volta do IAP do Campo Largo acontece no dia 4 de abril, às 7 da noite, no ginásio Genuíno Sampaio, no Piauí. Já o Balsas volta a encarar o Atlético no próximo domingo, dia 29, às 11 da manhã, no ginásio Verdão, na casa do adversário. Vamos acompanhar, Mayra. E continuando, Adalberto, o Sampaio Corrêa empatou com o Remo do Pará na partida de estreia no Campeonato Brasileiro Feminino Série A3, que aconteceu no domingo, dia 22. Pois é, no primeiro tempo, o Sampaio teve ótimas chances de marcar gols com as jogadoras Nayara e também Bianca, mas o desempenho caiu no segundo tempo. E o placar, 0-0. Com esse resultado, os dois times fizeram 1 ponto na tabela, Grupo C, atrás da Liga São João, do Piauí, que venceu o Paraíso, do Tocantins, por 1-0, e marcou 3 pontos na tabela. E vale destacar que as 2 melhores equipes do Grupo 6 vão avançar para as oitavas de final. O próximo confronto do Tubarão acontece neste sábado, dia 28, às 4 da tarde, contra o Paraíso. O local da partida ainda não foi divulgado. E finalizando com o Sampaio Basquete, que venceu a segunda rodada da Liga de Basquete Feminino 2026, contra o Esporte Clube Recife Basquete, que aconteceu no último sábado, dia 21. No primeiro período, o Sampaio saiu vencendo com uma diferença de 11 pontos, placar 25-14. No segundo, o Tubarão manteve o ritmo do placar, que foi de 40-16.
No terceiro, continuou na frente com 54-29. E o placar final foi de 74-37. A melhor jogadora da partida foi a ala pivô do Tubarão, Gabi Guimarães, com 12 pontos e 14 rebotes. E a cestinha da partida foi a armadora do tricolor, Laís, que fez 16 pontos. O próximo confronto do Sampaio Basquete é contra o Santo André, quinta-feira, dia 26, às 7h30 da noite, no ginásio Parque Celso Daniel, isso lá em São Paulo. E destacando que no primeiro jogo, Santo André venceu o São José dos Campos por 65-58. E no segundo, derrotou o Maringá por 73-62. É isso aí, meninas. Sampaio Basquete com tudo. Vamos acompanhando. E a redação aqui é de Maiara Cordeiro. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Hoje temos, ao invés de Rádio Opinião, entrevistas, temos uma reportagem especial. Crédito que transforma, o microcrédito que impulsiona sonhos no Nordeste e segue redesenhando vidas aqui no Maranhão. Produção de Borges Júnior com a edição de Borges Júnior e Mano Morelles. Ouça agora. Antes do sol esquentar as ruas do Maranhão, muitas histórias já estão em movimento. Portas de ferro sobem devagar, máquinas são ligadas e, em silêncio, sonhos começam a trabalhar. Em comum, esses negócios têm mais do que vontade de dar certo. Tem urgência, a urgência de pagar as contas, de sustentar a família, de não desistir. Mas entre a ideia e o crescimento existe um obstáculo conhecido: o acesso ao crédito. No Nordeste, onde a informalidade ainda faz parte da realidade de milhares de trabalhadores, conseguir um empréstimo pode ser o que separa o negócio do fechamento ou da sobrevivência. É nesse ponto que o microcrédito entra em cena. Nesta reportagem, você vai conhecer a história de 3 mulheres que, em diferentes cantos do Maranhão, encontraram no crédito uma chance de continuar. Não foi fácil e nem sempre foi certo, mas foi necessário. Todos os dias, milhares de brasileiros abrem pequenos negócios que garantem o sustento da casa. Uma barraca de comida, um salão de beleza, uma mercearia no bairro. Negócios simples, mas que sustentam rotinas inteiras. O desafio começa quando é preciso crescer. Sem garantias, sem histórico bancário e muitas vezes na informalidade, o crédito tradicional fica distante. No Nordeste, uma das alternativas tem sido o microcrédito. O programa Crédito Amigo do Banco do Nordeste atende empreendedores que precisam de valores menores, mas que fazem diferença no dia a dia. No Maranhão, a atuação alcança todos os municípios, como destaca o superintendente estadual do Banco do Nordeste, Isaac Costa do Nascimento. Nós conseguimos hoje alcançar e financiar os 217 municípios do estado do Maranhão. Temos unidades regionais, hoje nós contamos com agências plenas, 29 agências regionais, mas temos pontos de atendimento em diversos municípios, sendo que todos eles hoje recebem o apoio do Banco Nordeste. Todos os setores produtivos, sejam urbanos ou rurais, recebem o nosso apoio. Desde o microcrédito urbano, microcrédito rural, passando por operações da agricultura familiar, micro e pequenas empresas, empreendedores individuais, até operações do agronegócio, como também operações portuárias na área de negócios empresariais que temos aqui na capital. Diferente dos modelos tradicionais, o microcrédito não envolve apenas o empréstimo. Ele vem acompanhado de orientação, de visitas, de acompanhamento próximo. A ideia é reduzir riscos, tanto para quem empresta quanto para quem empreende.
Quem explica é o gerente do escritório regional do Crédito Amigo em São Luís, Marco Aurélio Coelho Ramos. O Crédito Amigo foi criado para apoiar principalmente os pequenos empreendedores, tanto formais como informais, que têm dificuldade para acessar o crédito nos bancos tradicionais, estimular a geração de trabalho e renda, fortalecer os pequenos negócios e contribuir para o desenvolvimento dessas famílias, né? O Crédito Amigo funciona de forma acompanhada, né? Nós temos agências de crédito, né, que acompanham os empreendedores, né, e repassam orientações empresariais, né, e financeiras, né. O diferencial do Crédito Amigo é justamente esse. A gente não trata apenas de liberar crédito por crédito, né. A gente acompanha o cliente, né, oferece apoio para ele, para que ele use recursos de forma planejada e assim tenha as melhores condições de crescer. Facilidades com acesso simples. O primeiro ponto é que o interessado precisa exercer uma atividade produtiva, mesmo que seja aquele pequeno negócio informal, que tenha pelo menos 6 meses, né, de atividade, né. O acesso é simples, né, ele procurou a unidade do Banco Nordeste ou através do nosso agente de crédito, nós temos vários agentes espalhados no Maranhão e nos bairros, né, apresenta seus documentos básicos, né, que no caso ele precisa ser maior de 18 anos, ele precisa ter identidade e CPF, né, e informar o endereço da atividade, né, que precisa de crédito, né. A partir daí o agente faz a visita, né, e aí vai verificar através do perfil e da capacidade de pagamento do fluxo de caixa dele, o valor mais adequado, né, para a necessidade da atividade. E são 2 as modalidades de créditos, observa o gerente Marco Aurélio Coelho Ramos. 2 modalidades de crédito. O grupo solidário, né, que são empreendedores que podem se juntar no mínimo 3 e no máximo 10, e aí faz o grupo solidário, então um é avalista do outro, né? A garantia dessa operação é o aval solidário, né? E o individual que necessita de um avalista, né? E a finalidade pode ser tanto para capital de giro, que é a compra de mercadorias, matéria-prima, né? Ou então para investimento fixo, ele ser para reforma, para compra de equipamento, né? A liberação é depositada na conta corrente do Banco Nordeste e é parcelado em no mínimo 4 e no máximo 12 pagamentos. Mas, na prática, o desafio não desaparece. Pegar crédito também significa assumir compromisso. E para quem tem pouca margem financeira, qualquer erro pode pesar. Ainda assim, muitos decidem arriscar. Quando esse empreendedor tem acesso a esse crédito orientado, ele compra mercadoria, ele também investe em equipamento, ele melhora a estrutura do negócio, faz reforma, né? Isso significa mais venda, mais serviço, mais renda para a família, e também para a economia do município, dos bairros, né, onde a atividade é localizada. Né. Além disso, o Crédito Amigo tem um papel importante na inclusão produtiva, que eu acho que esse é o maior papel. Muitas pessoas que antigamente estavam fora do sistema financeiro passam a ter acesso a uma oportunidade concreta de crescer, com acompanhamento e orientação. O Crédito Amigo do Banco Nordeste oferece até a conta corrente sem taxa, sem tarifa, justamente para ele ter acesso a uma conta corrente, né, a inclusão bancária, né. Esse recurso circula no comércio, no bairro, na feira, no salão, na oficina e vai movimentando vários setores da economia, né. Quando um pequeno negócio consegue se manter, o efeito ultrapassa o dono. O dinheiro começa a girar na comunidade. O fornecedor vende mais, o cliente compra melhor e a economia local respira. Mas esse processo não é automático. Ele depende de acesso, orientação e, principalmente, continuidade. Segundo o economista Luiz Fernando Lopes, o microcrédito tem papel importante, mas não é solução isolada. O microcrédito ele é muito importante, porque ele reduz as desigualdades ao promover a inclusão financeira e financia pequenos empreendedores de baixa renda que não têm acesso a bancos tradicionais. Ele também impulsiona a criação de empregos e o aumento da renda da família, agindo como ferramenta de empoderamento econômico de combate à pobreza, em vez de uma mera assistência social. Em Passo do Lumiar, região metropolitana de São Luís, no terraço de casa, entre araras de roupa e um manequim, Maria Dolores começou. Sem loja, sem garantia e com vendas incertas. O dinheiro que entrava mal cobria as despesas e crescer parecia distante. Minha vida, antes de conhecer o Banco do Nordeste, eu era dona de casa e eu vendia na sacola
mas eu pegava consignado, eu não tinha capital de giro. Então, eu pegava, vendia, e o que eu não vendia, eu devolvia. E assim eu comecei com as minhas vendas sem capital. Foi quando ela decidiu procurar crédito, uma decisão que veio junto com o medo de não dever e principalmente de não conseguir pagar. E foi quando eu conheci o Crédito Amigo. Aí o primeiro capital, eu lembro que eu peguei peça íntima. Eu fui indicado por uma pessoa, aliás, a pessoa me falou do Banco do Nordeste, que é o Crédito Amigo, e me convidou e eu entrei. E o primeiro dinheiro que eu peguei, não lembro mais o valor, eu sei que eu peguei peça íntima. E quando eu peguei as peças íntimas, eu dobrei. Então ali eu já me animei. Aos poucos, o que era apenas sobrevivência começou a mudar. O dinheiro passou a sobrar, ainda que pouco. E pela primeira vez foi possível reinvestir. Quando eu peguei o segundo dinheiro, eu viajei para Fortaleza. E quando eu cheguei, eu disse, a minha loja vai ter que nascer agora. E de repente eu já trouxe 2 araras, começou assim, era 2 araras, e tinha um manequim. E eu abri, no meu terraço, eu abri a minha loja. Nascia ali não só uma loja, mas um novo capítulo de vida, relata Maria Dolores. Eu viajava a cada 3 meses e ela foi nascendo e foi crescendo. Depois que eu terminei esse prédiozinho, eu chamo de meu prédio, eu costumo chamar meu prédio, porque era um sonho, e eu construí. E aí, quando eu construí, eu ampliei a loja, e ficou muito boa mesmo. Hoje, a loja funciona em sede própria, mas o caminho até aqui foi gradual e continua sendo. O faturamento da minha loja, é de 20 a 30 mil reais em períodos normais. Em datas comemorativas, esse faturamento ele aumenta um pouco. O impacto não ficou só no negócio, chegou dentro de casa. A vida da minha família ela mudou completamente, porque eu pude ajudar os meus filhos, eles trabalham comigo, e sem contar que a gente tem uma vida melhor através desse empreendimento, essa grande ajuda do Crédito Amigo, no caso. E hoje, graças a Deus, a gente vive bem, lutando, trabalhando, sempre na luta, mas a gente vive tranquilo, sabendo que essa renda a gente tem todo mês e que a gente tem para o nosso vida essa necessidade. Para Maria Dolores, mais do que crédito, foi uma forma de continuar. O Crédito Amigo, para mim, ele é o meu pai, é o meu amigo, é o meu porto seguro, porque foi lá que eu encontrei portas para que eu pudesse gerar, multiplicar e fazer o meu capital de giro. Então, para mim, o Crédito Amigo é o melhor amigo de quem quer empreender, de quem quer crescer. Peguei várias vezes também para fazer reforma, para construir isso aqui. Foi tudo Crédito Amigo. Foi tudo Crédito Amigo. Em Bacabal, a cerca de 271 quilômetros de São Luís, a história segue outro caminho, mas com desafios parecidos. Cristiane da Silva Mendes Souza começou o atendimento dentro de casa, sem estrutura, sem conforto para as clientes e com limites claros para crescer. Já trabalho com o Crédito Amigo há 14 anos, crédito esse que teve um impacto muito grande na minha vida profissional, pois com todo o investimento que o Crédito Amigo ele tem disponibilizado para mim, isso me ajudou a trazer melhorias para o meu estabelecimento. O primeiro crédito foi um ponto de virada, mas não resolveu tudo de uma vez. Foi preciso planejar, errar, ajustar. Eu investi meu primeiro crédito em mobílias para o meu salão e também em produtos de qualidade, para que eu possa ofertar também um serviço de qualidade para minhas clientes. Foi com o primeiro crédito que Cristiane deu passo decisivo.
investir no próprio negócio. Meu negócio ele começou a expandir, passei a trabalhar em pontos comerciais, investi, comecei a colocar equipes para trabalhar comigo e com isso eu obtive uma cartela maior de clientes. Com o tempo, o negócio ganhou corpo, clientela e estabilidade. Mas o crédito continuou fazendo parte da estratégia. Eu ainda continuo trabalhando com o banco, porque é sempre muito importante que nós tenhamos essa linha de crédito. O crédito ele tem sido um aliado positivo na minha vida. Hoje, Cristiane investe em qualificação e expansão. Hoje, todos os anos eu participo da Feira da Beleza em Fortaleza. Eu consigo fazer investimento em produtos com preço acessível para que eu possa trabalhar o ano inteiro. E detalhe, foi através do Crédito Amigo que eu consegui sair de fornecedores de porta, porque tinha semana que eu chegava a pagar 16 fornecedores. E hoje eu consigo comprar produtos à vista e ter uma margem de lucro excelente. E segue planejando, porque crescer para ela não é um evento, é processo. Se você vai pegar o crédito, você tem que direcionar ele para o negócio. Quando você aplica ele de maneira correta, esse crédito ele te favorece. Então, o Crédito Amigo ele nos ajuda a crescer profissionalmente. Ele é o parceiro do microempreendedor. E o futuro já está em construção. O próprio ponto comercial. E hoje eu estou construindo o meu próprio ponto comercial. Está em obra, já estou quase finalizando. Através dessa oportunidade que o Crédito Amigo ele tem me dado, eu já consegui sair do aluguel e ter o meu próprio ponto comercial. Na aldeia Chupé, no povoado Campo Formoso, em Amarante do Maranhão, cidade a cerca de 610 quilômetros da capital, São Luís, a história ganha outro contexto. A indígena Gabriela Alves Pereira Guajajara, de apenas 22 anos, começou com pouco, muito pouco. Algumas peças de roupa e muita incerteza. Eu sou autônoma e eu vendo de porta em porta mesmo. Sem renda fixa, o risco era maior e pagar crédito significava apostar no que ainda não existia. Eu não tinha capital suficiente para estar investindo e eu investia no pouco de dinheiro que eu tinha. Comprava umas 5, 6 mercadorias, aí eu vendia e com o retorno dessa mercadoria eu comprava mais. Mesmo assim, ela decidiu tentar. Peguei o crédito e comprei bebidol, calcinha, cueca, sutiã. Aí fiz a revenda, consegui lucrar um pouco desse dinheiro. Com o tempo as vendas cresceram, devagar e sem garantia, mas com constância. Eu vendo as peças dentro da aldeia, não só na minha aldeia, porque aqui perto tem bastante aldeia vizinha, sabe? A renda familiar ainda é limitada, mas já representa algo essencial: autonomia. Melhorou a minha renda, né? Atualmente, meu faturamento médio mensal está de 1.000 a 1.200. Eu consegui ter um conforto a mais em casa e não estou precisando tirar o que eu recebo do governo, né? Hoje eu tenho mais tranquilidade, não vivo com angústia de não ter dinheiro para despesas básicas, muita mais tranquilidade. E o próprio negócio passou a sustentar o crédito. Foi uma amiga que indicou nós fazer o empréstimo. Aí nós fomos no Amarante fazer no banco mesmo. Aí nós conseguimos fazer, que ela era da cidade mesmo. Chegou na hora certa, trouxe não só o dinheiro, mas a orientação financeira que nós precisávamos. Porque se não fosse o Crédito Amigo, nós ainda estaria parado, né? Aí foi muito bom, ajudou bastante. Apesar dos avanços, o acesso ao crédito ainda não chega a todos da mesma forma. E manter o negócio funcionando continua sendo um desafio diário. Dados do Sebrae mostram que mais de 145 mil negócios no Maranhão são liderados por mulheres, mas nem todas conseguem acessar financiamento.
e nem todas conseguem se manter. Ampliar o alcance e acompanhar as mudanças do mercado ainda são desafios para o setor, observa o gerente do escritório regional do Crediamigo de São Luís, Marco Aurélio Coelho Ramos. Os próximos desafios do Crediamigo são ampliar o alcance do programa com qualidade. Desde o ano passado, a gente busca a expansão, por isso que hoje no Maranhão temos mais de 60 pontos e saímos a nível de Nordeste de 400 unidades para superar a mais de 1.000 unidades do Crediamigo. Então, assim, essa expansão é importante, porque isso vai chegar a mais empreendedores, inclusive nos locais mais distantes, né? Sem perder a responsabilidade na concessão do crédito. Outro desafio que eu considero importante é acompanhar a mudança do mercado, né? Nós temos um aumento de custo, concorrência aí da internet, né? A necessidade crescente de uso de ferramentas digitais pelos pequenos, eles precisam entrar nessa área, precisam crescer nessa área, né? No papel são números, contratos, parcelas. Mas, fora dele, o que está em jogo é outra coisa. É a possibilidade de continuar, de não voltar para o ponto de partida. As histórias de Maria Dolores, Cristiane e Gabriela não são exceção. Elas são parte de uma realidade que ainda está sendo construída, onde o crédito pode abrir caminhos, mas não elimina as incertezas. Onde empreender não é escolha, é necessidade. E entre riscos e tentativas, o que se vê não é apenas o crescimento de negócios, é gente tentando garantir o próximo dia. Porque às vezes tudo que um sonho precisa não é certeza, é uma chance. Borges Júnior Jornalismo, Universidade FM. Alô, aqui para Isabel Vieira, também a Ronaldo Teixeira, Sofia Maria Helena, Adriana e Rosenilde. Muito obrigado por acompanhar a gente aqui pelo YouTube, tá? E você, claro, nesse início de semana, um ótimo dia a todos, uma ótima semana. Mayra Nogueira assume agora a sessão das 8. Muita música boa. Antes tem Rádio Ciência. A gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade. Até lá. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você confia